Bem, eu vou então fazer uma breve intervenção. Eu diria que é para mim extremamente difícil falar de Maria de Jesus, depois de ter perdido há 2 anos e meio a Ana Maria, que foi a pessoa que deu sentido à minha vida, foi extremamente amiga da Maria de Jesus e tinha, aliás, muitas semelhanças, muitos aspectos de personalidade com ela. Tinha a mesma doçura, tinha a mesma capacidade tinha a mesma necessidade de utopia, mas não de utopias. Era uma pessoa que gostava do combate, parecendo uma pessoa extremamente calma e doce que era, mas foi uma pessoa que foi extremamente determinada, foi extremamente corajosa, e que parecia, tal como a Maria de Jesus, teve uma intervenção em várias áreas. Teve uma intervenção logo política, no tempo em que estávamos no mundo juvenil. Teve uma em que ele tentava fazer discursos, a ensinar marxismo. E ela disse-me que o melhor era eu esquecer-me de falar com ela, porque ela não acreditava em soluções para os problemas do próprio momento. A Ana Maria foi uma pessoa que tinha uma característica especial, que era o tipo de espiritualidade. Uma vez que nasceu em África, a Maria, aliás, tal como a Maria de Jesus era uma pessoa profunda, crente, a Maria de Jesus, num quadro clássico, a Ana Maria era crente, mas era uma pessoa que também tinha vivido sempre, até aos 12 anos em Angola, e nitidamente essas crenças africanas, esses mitos africanos, tiveram uma enorme importância na vida dela. Portanto, aquilo que me parece que a primeira sensação que eu tenho é que houve sempre, entre a Ana Maria e a Maria de Jesus, uma grande empatia. Aliás, colaboraram em variedíssimos movimentos, em variedíssimas associações. Por exemplo, foi o caso da Pro Dignitate, foi o caso das visitas, em que foram as duas ao estrangeiro. Foram as conversas em que se sentia que havia uma empatia plena entre as duas. E eu creio que a Maria de Jesus, para mim, representou o equilíbrio que havia na família. O Mário e tinha um tipo de esperança que era amenizada pela Maria de Jesus, muito mais realista nesse aspecto politicamente. A Maria de Jesus foi uma pessoa que sempre me impressionou muito, porque era um pouco aquilo que eu esperava uma pessoa com a sua maneira de ser e com os seus interesses. Ela, tal como a Ana Maria, e eu peço desculpa de estar a referir a Ana Maria, mas penso que seja normal, dada a situação em que me encontro, são pessoas que pensaram na necessidade de ter uma escola para renovar o ensino, para fazer dos estudantes homens livres. Foi essa basicamente a tentativa de revolução que a Ana Maria fez. A Maria de Jesus foi uma pessoa que conduziu o colégio em condições extremamente difíceis e fez-lo com uma grande capacidade, com uma grande poesia, pode dizer-se. Portanto, a Maria de Jesus representou sempre para mim uma pessoa que tinha um algo poético, além da sua doçura, da sua tentativa de conciliação em relação a problemas que aparentemente pareciam insolúveis. A Maria de Jesus foi sempre para mim a figura de equilíbrio que conduziu a sua vida de uma maneira exemplar e que nunca fez disso alarde, pelo contrário. Eu conhecia, tinha 18 anos.
Maria de Jesus. E, nessa altura, aliás, eu fiz várias intervenções em várias ocasiões sobre a Maria de Jesus e fiz uma no Aljube, creio eu, que era um sítio indicado para se poder falar do casal Soares. E fiz uma no Aljube em que eu dizia exatamente o que eu consegui dizer, o que eu sentia em relação à Maria de Jesus. Depois, um dia precisei de tentar repetir aquilo que tinha, concretizar aquilo que tinha dito numa publicação que se fez e escrevi isso que disse nessa altura. Eu gostava só de dizer, de ler o que foi que eu senti totalmente a respeito da Maria de Jesus. Conheci a Maria de Jesus aos 18 anos, numa sessão para mim inesquecível, realizada em 1951, na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências e que me marcou para sempre. Eu estava no mundo juvenil, em plena época de repressão dos anos de chumbo da década de 50, imposta por uma ditadura estúpida. Na sala entrou uma figura franzina que recitou, entre outros, o poema Mataram a Tuna, de Manuel da Fonseca. A sua voz, clara e límpida, encheu o espaço e deu uma dimensão transcendente e exaltante ao valor da liberdade e à razão da luta, mesmo sombria e sem perspectivas, contra o regime em que vivíamos e que me influenciou toda a vida. Maria de Jesus foi nessa tarde o impulso criador de uma nova esperança e confiança. Compreendi nesse dia ser possível a existência de alegria na luta sem perder a capacidade de agir, ser possível a existência da capacidade de agir, senti que o combate contra a opressão e a violência parte desde logo por uma convicção moral, independentemente de opções ideológicas específicas, e que não pode excluir-se a sensibilidade da intervenção política concreta. Quem foi para mim Maria de Jesus? Sob uma aparência calma e doce, habitava uma personalidade complexa. Foi simultaneamente uma artista vibrante, emotiva e intensa, quer como atriz, quer como recitadora. Foi intérprete da ideia de Picasso de que a arte é a mentira que nos revela a verdade. Mas foi simultaneamente na sua vida diária uma pessoa discreta, ponderada, secreta nos seus pensamentos e sentimentos íntimos. Politicamente ativa, corajosa, combativa e realista. Mas na base da sua ação política estava um impulso ético e humanista e não um sistema ideológico fechado em que não se revia. Este facto fez com que o seu percurso tenha tido sempre um caráter fortemente personalizado e marcado por uma visão universalista, centrada na defesa de causas concretas e não tanto focada nas tarefas de combate burocratizado próprio dos partidos políticos, embora não tenha nunca rejeitado o seu permanente contributo. Para ela, as verdadeiras e profundas causas do ódio, da violência e da injustiça estavam na luta de crenças contra crenças de qualquer natureza, dogmas contra dogmas, verdades absolutas contra verdades igualmente absolutas, numa reminiscência de velhas atitudes tribalistas. Partilhava a ideia de Vercors de que os problemas humanos surgem do facto de não sabermos quem somos e não concluirmos o que queremos ser, porque a nossa missão essencial é encontrar e conciliar democraticamente caminhos diferentes como forma de nos descobrirmos a nós mesmos. Para a Maria de Jesus, a dignidade própria exigia uma luta permanente pela dignidade dos outros. Não foi apenas a mulher de um grande político, mas sim um ser livre e autónomo, sem prejuízo da dedicação total com que sempre o apoiou na sua luta pela liberdade. Mas, ouço dizer que sem essa inteira dedicação não teria sido possível a plena afirmação dele. E fê-lo apagando-se generosamente
quando julgou necessário, mas constituindo sempre um contraponto de equilíbrio pela livre manifestação das suas convicções e discordâncias numa demonstração de forte caráter. As contingências da luta fizeram dela, durante largo período, o verdadeiro chefe da família, assumindo sem partilha as responsabilidades da manutenção da estabilidade familiar, revelando um excepcional sentido de sacrifício. A sua formação moral levou ao culto sem desvio da tolerância, mesmo em situações limites em que esta pode não ser justificável e causa sofrimento. De resto, o termo tolerância é da raiz latina, em que o verbo tolerare significa sofrer, e no seu caso, muitas vezes em silêncio. Na direção do colégio, deu a sua ação pela definição de educação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, segundo a qual ela deve ser dirigida ao completo desenvolvimento da personalidade humana e à consolidação do respeito pelos direitos do homem e das liberdades fundamentais, bem como deve procurar fortalecer a compreensão e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Mas foi mais longe, porque entendeu sempre que a verdadeira educação, para além do objetivo de formar cidadãos responsáveis, tem de registro ao conhecimento de nós próprios e do mundo. Só assim se cria uma verdadeira cultura, entendida como uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos significados simbólicos nos vários domínios da experiência, incluindo a aceitação de visões ideológicas diferentes. A sua espiritualidade imanente fê-la certamente sentir-se muitas vezes só. O meu ateísmo e formação marxista não me impedem da maior admiração pela forma, como também inteiramente só, assumiu a sua religiosidade com coragem numa atmosfera não propiciadora dessa atitude. O seu catolicismo representou, no fundo, a forma de enquadrar e sistematizar valores que sempre sentiu dentro de si, assumindo-os não como um saber teológico, mas como uma crença profunda na sua verdade que merece todo o respeito. Maria de Jesus corporizava o que deve ser o papel do milite, a dedicação a causas, a defesa da cultura, o exemplo, a coerência. Foi um caso raro de grandeza perante um pseudo-escola nacional, em grande parte primário e intelectualmente medíocre. Assim, o compreendeu a intuição das massas populares para a forma como viram a sua vida. A compreensão do outro esteve sempre na raiz da sua consideração da amizade como um laço espiritual indestrutível que espalhou largamente à sua volta. Como amigo, nessa altura, a sua morte foi para mim uma perda irreparável. Muito obrigada, querido Vasco. Vamos passar agora para um pequeno poema, não é? Julgo que vai passar. Está sem som, julgo. Não tem som. Tem som. Não tem som. Tem som. Tem som. Tivemos aqui um problema técnico, portanto, julgo que estávamos sem som, não conseguimos ouvir. Abarrai os gritos com mordaças, maior será a minha ânsia de deitá-los. Abarrai os pulsos com grilhões, maior será a minha ânsia de quebrá-los. Rejei a minha carne, tritureis meus ossos, o meu sangue será a minha bandeja, e meus ossos o cimento de uma outra humanidade, que aqui nessa entrega, isto é vencer ou morrer. É na vida que se perde que há mais ânsia de viver. Invocar a mãe
é sempre difícil para uma filha que, como eu, acha que teve a melhor mãe do mundo. Mulher apaixonada e companheira exemplar do meu pai durante 66 anos, a minha mãe foi o pilar fundamental da nossa família, como aliás bem disse o Vasco Vieira de Almeida. É que esteve sempre presente para o meu irmão e para mim em todos os momentos da nossa vida. Terna, doce, serena, compreensiva, mas exigente no respeito pela verdade e na educação cívica. Durante a nossa infância e adolescência, o nosso pai estava muitas vezes ausente, porque estava preso, deportado ou exilado, ou simplesmente porque estava nas lutas conspirativas. Ela era a presença constante, atenta, transbordante de ternura, carinhosa mas firme, que assegurava a tranquilidade e a sobrevivência da família. Era uma pessoa de uma dimensão humana excepcional. A sua afetividade marcou todos e a sua entrega e disponibilidade para com os outros foi sempre reconhecida. Tocou toda a gente, todos os quadrantes políticos e sociais, nunca deixando ninguém indiferente. Depois era uma mulher de uma coragem e determinação inabaláveis e com uma extraordinária capacidade de resistir à adversidade, nunca se deixando condicionar ou vencer por quaisquer ressentimentos. Nunca se vitimizou por ter sido impedida de representar no início de uma carreira promissora de atriz no Teatro Nacional. Nunca quebrou quando o regime lhe fez saber que bastava assinar um papel abdicando das suas ideias para continuar no teatro. Nunca, mas nunca se rendeu. Com uma firmeza de convicções imensa, frontal, não se importava de ir contra a corrente na defesa da liberdade, da democracia e das suas causas. Mesmo como o meu pai, ela teve sempre a opinião própria, divergindo algumas vezes e nunca deixando de dizer o que pensava. Aliás, o nosso maior orgulho foi que, apesar da personalidade do meu pai, ela teve a sua própria identidade, foi sempre Maria Barroso. Dizia-nos que a sua primeira escola tinha sido a família. Era a quinta de 7 irmãos, com uma mãe professora primária e um pai militar que tinha sido destituído do exército por motivos políticos. Viviam por isso com muitas dificuldades numa pequena casa da Praça das Flores, mas onde havia sempre lugar para mais um, como nos dizia. Desde muito cedo, aprendeu o valor da solidariedade e conheceu as agruras das prisões políticas e da deportação do pai. E foram esses os valores que nos transmitiu, ao João e a mim, quando nos levava pela mão a visitar o nosso pai aos sórdidos parlatórios do Aljube de Caxias. Ensinou-nos a conter a raiva da injustiça e a nunca chorar perante os despidos. Recordo o cuidado com que se arranjava para ir visitar o meu pai à cadeia, dizendo-nos que eles não nos podia nunca ver derrotados ou deprimidos. Foi uma mulher que se destacou pela solidez dos seus ideais, pelo seu caráter íntegro e a dignidade com que viveu e pela coragem que sempre demonstrou. Para nós, seus filhos, ela foi a verdadeira mãe-coragem. Depois amava a poesia, que para ela foi sempre motivo de encantamento. Foi no Liceu Filipa de Lencastre que aprendeu a ler e decorar poemas, inebriando-se com o ritmo e a musicalidade dos versos e deslumbrando-se com as palavras. A sua professora de português teria um papel determinante no seu futuro, porque achava que ela tinha um talento raro e entusiasmou-a a concorrer ao Conservatório Nacional. Aos 15 anos, os pais acederam à sua pretensão, mas impuseram como condição que ela acabasse o liceu. Fez então os 2 cursos em simultâneo e seria a aluna mais classificada no curso de arte dramática do Conservatório, com 18 valores. Em outubro de 44 entra no Teatro Nacional Dona Maria II pela mão de Palmira Bastos e Amélia Recolasso e começa a frequentar o curso de Histórico-Filosóficas na Faculdade de Letras. Na faculdade, o seu grupo de amigos é o dos poetas, onde sobressaem Sebastião da Gama, Matilde Rosa Araújo, David Marão Ferreira, Eurico Lisboa. No teatro, é olhada com admiração por estar ao mesmo tempo na universidade. E na faculdade, os colegas veem-na como uma figura mítica, pois já era atriz. As críticas da época celebram-na como uma revelação e uma promessa radiosa para o teatro português. Em 45, conhece nos bancos da faculdade o meu pai e com ele partilha o amor à liberdade e à democracia. A 8 de maio vai com ele celebrar o armistício, interrompendo as aulas e encabeçando uma manifestação de estudantes que festejam o fim da guerra e a derrota do nazismo. Nessa mesma noite sobe ao palco do Nacional, estreando-se numa peça Vidas Sem Rumos. Na universidade, é por essa altura que se torna mais próxima do grupo de estudantes preocupados com a situação política do país e que se opõem claramente ao regime ditatorial de Salazar. Começa a participar em saraus culturais, ilustrando conferências ou em coletividades, declamando sobretudo os poemas
dos poetas do novo cancioneiro. Em 47, o regime endurece a repressão contra todos os que se opõem à ideologia vigente e o meu pai, seu namorado, é preso com todos os outros dirigentes da Comissão Central do Muro Juvenil, permanecendo durante 4 meses e meio nas celas do Aljube. A minha mãe participa em todas as manifestações de apoio aos estudantes presos e vai declamando os versos mais duros e expressivos dos poetas malditos. Chamam-lhe então a declamadora do povo. O teatro tem uma carreira em ascensão, mas é com Benilde ou Virgem Mãe de José Régio que teria a sua consagração. O autor, aliás, diria em dezembro de 47, numa carta a Amélia Rei Colasso: já não penso na minha Benilde sem a ver através da figura e da criação de Maria Barroso. Também as críticas da época são unânimes no elogio à jovem atriz. Jorge de Sena descreve a sua atuação na crítica da Seara Nova como uma das mais belas interpretações do nosso teatro contemporâneo. E acrescenta Sena: o dueto final entre Maria Barroso e Augusto Figueiredo teve da sua parte uma sobriedade e uma subtileza poéticas dignas daquela morte de Isolda que Maria Barroso primorosamente sugeriu. Em janeiro de 48, Amélia Rei Colasso escolhe para interpretar Adela, a filha rebelde da peça de Garcia Lorca, A Casa de Bernardo Alva. Se esta interpretação em que ela personifica a revolta contra a tirania e a prepotência de uma mãe que, segundo os críticos de então, como José Gomes Ferreira, ela transporta para o palco uma revolta contra todos os autoritarismos e as intolerâncias que parece estar a revoltar com o sistema em que se vive. A peça iria em digressão por várias cidades do país, atraindo as atenções dos jovens e dos oposicionistas que a envolvem num carinho especial. Em Coimbra tem uma manifestação encabeçada pelo presidente da Associação Académica, que no final põe uma capa da universidade aos ombros, sendo aplaudido entusiasticamente pelos presentes, que gritou o seu nome. Muitos anos mais tarde, ela descreveria à sua amiga Leonor Xavier este episódio como um dos grandes momentos da sua vida teatral. Em outubro desse ano, Amélia Rei Colasso comunica-lhe com profunda tristeza que não pode continuar a trabalhar por ordem explícita da Polícia e do Ministério da Educação. Não permitem que esteja no Teatro Nacional, a menos que escreva uma carta a garantir que está afastada das atividades políticas, diria Amélia Rei Colasso. Obviamente recusou, mas a profunda injustiça que sentiu não a venceu e não a fez vitimizar-se, mantendo a firmeza das suas convicções contra o regime ditatorial. Em fevereiro de 49, casa com o meu pai, que está novamente preso na cadeia do Aljube, e é aí, um sórdido parlatório, que trocam as alianças à hora da visita. O padrinho de casamento estaria preso também nessa mesma cadeia, o escritor Manuel Mendes. Termina a licenciatura em Histórico-Filosóficas e vai trabalhar para o Colégio Moderno, fundado e dirigido pelo seu sogro, e tenta obter o diploma de professora, que lhe será sempre negado devido à informação negativa da polícia política. A minha mãe só viria a ser diretora do Colégio Moderno, de facto, depois do 25 de Abril. Até lá esteve sempre na sombra. Continua, no entanto, a declamar aqui e ali em coletividades culturais e operárias e em associações de estudantes os seus poemas preferidos e mais emblemáticos contra o regime, levando a mensagem humana e inconformada destes poetas. Nestas atuações é acompanhada muitas vezes pelo coro dos amadores de música, dirigido pelo maestro Lopes Graça, que cantam as canções heroicas. Lembro-me bem de adolescente, com o João, a acompanharmos várias vezes ao Barreiro, a Santarém, e do entusiasmo que sentíamos à sua volta e do nosso profundo orgulho nessa mãe coragem. Na preparação destes recitais, ela pedia muitas vezes ajuda na memorização dos versos, para ver se não faltavam palavras ou estrofes, e foi assim que desde muito pequena me habituei a ouvir, sabendo quase de cor alguns deles, como as estradas de que o Vasco Vieira de Almeida falou, e o Mataram a Tuna, do Manuel da Fonseca, a Chácara das Bruxas dançando, a Descida aos Infernos, do Carlos de Oliveira, o Prometeu, que ouvimos agora, do Joaquim Namorado, e tantos outros, e sobretudo os 2 sonetos de amor da Hora Triste, do Álvaro Feijó, que ela dizia como ninguém. O convívio e a amizade com os poetas do novo cancioneiro foi uma constante da sua vida. Eram, como dizia, os poetas solidários com o destino dos homens, dos países e dos povos, que faziam poesia de intervenção e resistência. Estes, como nos contava muitas vezes, emprestavam-lhe as palavras com que dizia da sua dor e indignação perante um país amordaçado. Foram amigos e companheiros de todos os dias que o João e eu nos habituámos a ver lá por casa. Carlos de Oliveira, José Gomes Ferreira, Mário Dionísio,
João José Cosfel, José Fernandes Faf e tantos outros. No final dos anos 60, também Sofia de Melbrenner passaria com o seu marido a fazer parte do núcleo de amigos próximos e estabeleceu-se desde logo entre as duas uma profunda cumplicidade e amizade que se manteria até ao fim. Em 65, volta ao teatro pela mão de Jacinto Ramos para fazer O Segredo de Henry James e A Antígona de João Anouilh, sendo a sua reaparição saudada por toda a crítica de então. Também saía nesse ano que Paulo Rocha, jovem realizador de cinema novo português, a convidaria para protagonizar o seu filme Mudar de Vida, que tem a imigração e a guerra colonial como tema de fundo. Este filme belíssimo, a preto e branco, onde contracena com o ator brasileiro Geraldo Del Rey e Isabel Ruth, retrata a vida da comunidade pescatória do Furador, perto do Ovar. As filmagens duraram muito tempo e recordo que o João e eu assistimos a algumas delas nas férias escolares. Entretanto, o meu pai é preso novo por ser o advogado da família de Delgado, permanecendo no isolamento em Caxias há algum tempo, tendo apenas uma visita da família uma vez por semana. A minha mãe vem todas as vezes, religiosamente a Lisboa, levantando-se às 5 da manhã a conduzir o seu carro, nunca faltando à meia hora de visita a que tinha direito. Paulo Rocha, aliás, dizia mais tarde ao João e a mim a impressão imensa que lhe causou a sua força moral e determinação, porque cumpria com toda a disciplina e humildade a definição das cenas da sua personagem, ao mesmo tempo que lhe dizia discretamente, quase a medo: agora vou à cadeia visitar o meu marido. A amizade e a admiração mútua permaneceu entre ambos até ao fim. Em 66, quando de uma viagem com o meu pai a Paris, a sua amiga Maria Lamas, então aí exilada, entusiasma a comprar os direitos da peça A Voz Humana de João Cocteau para a representar em Lisboa. Seu amigo e poeta e escritor Carlos de Oliveira traduz a peça, Fernando Gusmão encena e o pintor Sá Nogueira faz os cenários. O espetáculo compunha-se na primeira parte de um recital de poesia e na segunda da peça monólogo. A estreia foi feita em Leiria, numa noite memorável de que bem me recordo, com uma sala repleta, seguindo-se depois Coimbra e o Porto, terminando em Lisboa, onde estava previsto que permanecesse uma semana no Teatro São Luís. Na véspera da estreia em Lisboa, recebe uma comunicação do CNI dizendo que o espetáculo não está autorizado e não se pode realizar. Resolve ignorar a decisão com a cumplicidade dos proprietários do teatro, uma vez que a sala estava completamente esgotada. O teatro estava situado na Rua da Pide e pouco tempo antes da hora do início chegou uma autorização para se realizar, mas só naquela noite. Com a sala repleta e no meio de um silêncio pesado, a polícia introduz agentes à paisana que lançam garrafas de baucheiro na plateia. Lembro-me bem que ninguém arredou pé do teatro e que o auditório se emocionou com os poemas que disse e, sobretudo, com a Ode à Liberdade de Jaime Cortesão. No dia seguinte, era como se nada tivesse acontecido, porque todas as críticas foram integralmente cortadas pelo lápis azul da Comissão de Censura. Em 67, o meu pai é de novo preso, passando 3 meses no isolamento em Caxias, e em 19 de março de 68 é preso e deportado por tempo indeterminado para a ilha de São Tomé por ordem expressa de Salazar, só regressando a Lisboa com a queda do ditador em novembro desse mesmo ano. No final de 69, a minha mãe participa ativamente nas eleições como candidata pela oposição pelo Círculo de Santarém, onde se destaca mais uma vez pela sua coragem e pelos discursos inflamados que pronuncia contra a ausência de liberdade. Segue-se o exílio do meu pai em 70 e ela volta a estar sozinha e a tomar conta de tudo, colégio e família. Foram 4 anos muito difíceis que, mais uma vez, revelaram a sua fibra e determinação, nunca se deixando abater pela tristeza e o desespero, antes se mantendo ativa e envolvida em todas as manifestações da oposição democrática. Foi a única mulher a discursar na sessão de abertura do 3º Congresso Republicano de Aveiro, em 1973, tendo participado na manifestação que encerrou o Congresso e que foi fortemente reprimida pela polícia de choque de então. É também nesse ano, em Bad Münstereifel, na Alemanha, que se funda o Partido Socialista, sendo ela a única mulher fundadora, votando, aliás, contra o próprio marido. Com o 25 de Abril retoma a atividade política, nunca descurando, no entanto, o seu amor pela poesia. Com Manuel Alegre, amigo e companheiro de todas as batalhas pela liberdade contra as derivas totalitárias, faz um ou outro recital de poesia que ficaram sempre na nossa memória.
este Dia Mundial da Poesia, recordo com emoção a mãe que nos citava de cor os versos de Camões, Pessoa, Cesário, Junqueiro, Régio e tantos outros. Tivemos, o João e eu, uma sorte e uma felicidade imensas de termos tido esta mãe extraordinária que iluminou a nossa vida com o seu amor pela poesia, que depois passaria naturalmente para os netos. Os poemas inspiraram-na sempre, como ela nos dizia, e cito, todos eles me deslumbraram e todos eles me enriqueceram, de simples cidadã que sempre fui, e me movi em busca do belo e do bom, como alimentos para a minha alma. E os poetas deram-me generosamente. A nós, seus filhos, deu-nos generosamente a vida e o seu amor imenso. Os 2 sonetos de amor da hora triste, de Álvaro Feijó. Quando eu morrer, e hei de morrer primeiro do que tu, não deixes fechar-me os olhos, meu amor. Continua a espelhar-te nos meus olhos e ver-te-ás de corpo inteiro como quando sorrias no meu colo. E ao veres que tenho toda a tua imagem dentro de mim, se então tiveres coragem, fecha-me os olhos com um beijo. Eu, Marco Polo, farei a nebulosa travessia e o rastro da minha barca seguido-ás em pensamento. Abarca nele o mar inteiro, porto, ria, e se me vir chegar ao cais dos céus, ver-me-ás debruçado sobre as ondas para dizer-te adeus. Não um adeus distante, um adeus de quem não torna cá, nem espera tornar. Um adeus de que já, como alguém que se espera a cada instante. Que eu voltarei. Eu sei que hei de voltar de novo para ti, no mesmo barco sem remos e sem velas, pelo charco azul do céu, cansado de lá estar. E viverei em ti como um eflúvio, uma recordação. E não quero que chores para fora, amor, tu bem sabes quem chora assim mente. E se quiseres partir e o coração te peça, diz-me. A travessia é longa, não atino talvez na rota, que nos importa os dois e sem destino. Seria agora a palavra ao José Manuel dos Santos, que aliás não consta no nosso alinhamento, por um lapso meu de que peço desculpa. José Manuel. Muito obrigado. É com muito gosto que estou aqui a participar nesta tão justa homenagem. Quando a Maria Barroso morreu, eu escrevi na altura um artigo na Visão em que tento esboçar um retrato pessoal, obviamente, dela, e chamei a esse retrato A Voz Recomeçada. Sempre que ouvimos a sua voz, é como se houvesse sempre um novo começo, um novo início. E esta sessão é também isso e a prova disso. Eu queria felicitar e saudar a Fundação Mário Soares e Maria Barroso por ter tido esta magnífica ideia de evocar Maria Barroso no Dia Mundial da Poesia. Lembro-me, como a Isabel disse, no seu magnífico retrato que fez da mãe, que a Sofia de Melbrenner costumava dizer o seguinte: dizer que a poesia pertence à literatura é uma coisa demasiado escolar e artificial. A poesia pertence à vida, porque é destino, sentido e às vezes até salvação. Para Maria Barroso, a poesia foi sempre vida. E por isso era raro o dia em que ela não dissesse um verso, em que não dissesse um poema, em que não dissesse uma estrofe. Ou era para interpelar alguém e dizendo um verso do Régio que era: há nos meus olhos ironias e cansaços, e ela dizia isso com um sorriso irónico, obviamente, ou era para dizer o lindíssimo soneto do Camilo Peçanha, floriram por engano as rosas bravas, ou era para dizer o verso do poema aniversário de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, que dizia: raiva de não ter trazido
o passado roubado na algibeira. Para Maria Barroso, a poesia era um fundamento concreto da sua vida, não era a literatura naquele outro sentido mais distante e exterior, era também uma razão para o seu combate político e era aquilo que a fundamentava como uma grande figura ética, cultural e cívica. Ela falava poesia, dizia poesia em todas as circunstâncias, nas mais inesperadas às vezes, dizia isso ao marido, dizia isso aos filhos e aos netos, dizia aos amigos, dizia aos camaradas, e isso percebia-se que havia nela uma ligação que era profundamente autêntica e profundamente vivida. Ela é conhecida pelas suas atuações heroicas, usando a poesia como um grande sinal e um grande testemunho de resistência à opressão e à ditadura. Esses recitais heroicos, com o Coro dos Amadores de Música, em que ela recitou os grandes poemas do Novo Cancioneiro, mas há um aspecto que tem sido menos salientado e que eu gostava de salientar, e que é este. É uma abertura extraordinária que ela tinha à qualidade dos poemas e à modernidade dos poemas. Era muito raro na sua geração alguém, por exemplo, gostar do Fernando Pessoa tão cedo como ela gostou. Eu falei com muitas pessoas da geração dela e das gerações imediatamente anteriores a ela, e para essas pessoas parecia que a poesia tinha acabado no século XIX, para ir no Junqueiro, porque essas pessoas no fundo nunca tinham levado o modernismo muito a sério e achavam que aquela coisa dos heterónimos do Fernando Pessoa era mais uma brincadeira do que uma coisa séria. E nós percebermos que a Maria Barroso começou a dizer o Álvaro de Campos logo, o heterónimo mais desvairado do Pessoa, muitíssimo cedo, isso de facto é um sinal de que ela tinha um instinto estético e poético absolutamente extraordinário. Poderia lembrar aqui memórias pessoais e também algumas coletivas, mas a Isabel e o Vasco Vieira de Almeida fizeram 2 retratos belíssimos e, portanto, eu limitava-me a fazer o apelo em nome dos valores que ela defendeu sempre e que, de facto, se consubstanciam na poesia. A evocação que hoje aqui é feita, permitem-me esta palavra teatral, com um elenco de luxo. Eu quero saudar todas as pessoas que estão aqui, que vão ter, obviamente, vozes plurais para lembrar e olhar Maria Barroso, mas gostaria de lembrar que poderia estar aqui, se não tivesse morrido há pouco tempo, alguém que escreveu magnificamente sobre Maria Barroso, foi o Eduardo Lourenço. E eu gostaria de acabar a minha intervenção dizendo aquilo que ele disse quando evocou aquela noite em que viu pela primeira vez Maria Barroso em Coimbra a dizer poemas e que disse da seguinte maneira: era a esperança e a rebeldia que essa jovem e ardente artista então encarnava. Para a nossa geração, Maria Barroso era a lembrança de uma frágil Antígona ibérica e ainda ouvimos o seu puro grito de heroína habitada pela revolta e pela paixão da liberdade. É em nome dessa paixão da liberdade, é em nome dessa revolta que é preciso manter e dessa rebeldia que é preciso também ter e dizer não quando é preciso, nós devemos evocar Maria Barroso. Muito obrigado e parabéns por esta iniciativa. Obrigada, Zé Manel, pelas tuas palavras, e passaríamos a palavra ao Jorge Silva Melo. É tão bom sentir a ventania lá por fora e a calma cá por dentro. Ou o contrário disto, vento e raiva cá por dentro e lá por fora uma calma que mais parece um gesto, um olhar de Cristo. Ou então chegar a esta confusão de não saber se o vento é lá por fora, se é cá por dentro. Jorge, agora sim. Ora bem, foi muito breve,
A carreira de Maria Barroso foi entre 1944 e 1948, 4 anos apenas. Ela tinha entrado para o Teatro Nacional, o Teatro Dona Maria II, aos 18 anos, acabado o conservatório, e num momento de grande crise na Companhia Nacional. Os irmãos Lopes Ribeiro tinham roubado grande parte dos atores principais da companhia da Amélia Rei Colasso, que não sabia muito bem o que fazer. Em junho que se renovavam os contratos, e ela não tinha atores para a temporada seguinte. Maria Barroso é recomendada por Assis Pacheco, um ator muito curioso. Entra, mas não tem trabalho. Naquela primeira temporada, Maria Barroso faz pequenos papéis, reposições, e na segunda também. Mas a Amélia Rei Colasso, que era astuta, fina e muito sensível, percebeu que ali havia aquilo que se chama qualquer coisa. Naqueles pequenos papéis que ela fazia, que lhe davam jeito de fazer pequenos, porque podia ir fazer os seus estudos à Faculdade de Letras, de Históricas Filosóficas, nas vagas dos ensaios. A Amélia percebeu e deu-lhe a ela e ao Augusto Figueiredo, o ator que a Amélia preferia, a possibilidade de fazerem um par que ficou para a história, mesmo para aqueles que não viram, como eu, Maria Barroso a fazer a Benilde, Augusto Figueiredo a fazer o Eduardo, da Benilde ou Virgem Mãe, de José Régio. Mas aquele teatro, aquela peça era estranha, não era nada ao repertório normal do Dona Maria, não era nada indicado para aquelas senhoras da Lapa ou para aqueles comerciantes da Baixa que enchiam as salas do Dona Maria. E encheu. Aquilo, ao que parece, contava-me o Augusto Figueiredo, enchia todas as noites. E enchia de quem? Daqueles estudantes, rapazes e raparigas, que no fim da guerra se tinham manifestado em todas as ruas de Lisboa e em algumas outras cidades de Portugal pela vitória dos aliados e contra a queda do fascismo. Os jovens que esperavam uma mudança também. Isto foi em 47, 48. E a Benilde da Virgem Mãe, eu acho sempre esta história uma história extraordinária da oposição portuguesa, que a sala do Dona Maria, cheia de comunistas, pré-comunistas, amigos dos comunistas, companhão de ruta dos comunistas, todos com 20 e poucos anos, esgotando sessões, aplaudissem as aventuras psicóticas de uma rapariga que é virgem e que julga que é mãe, ou que vai ser mãe, julgando que é virgem. Era um triunfo, foi um triunfo, e foi um triunfo que ficou para sempre. José Régio disse-o, Benilde e Eduardo são estes. As fotografias do espetáculo são muito poucas, quase ninguém tirava fotografias do espetáculo, são 4 ou 5, são maravilhosas. A Amélia dirigiu o espetáculo com grande dignidade. E chegou a temporada seguinte. Como é que o texto de Casa da Bernarda Alba chegou à Amélia Rei Colasso? Não sei. A peça não estava publicada em Espanha, era proibido, Lorca não tinha acabado bem, era proibido durante o franquismo. Margarida Chigo, a grande amiga do Lorca, tinha estreado na Argentina dos exilados republicanos. Tinha havido uma leitura encenada vagamente em França. Como é que chegou a Amélia Rei Colasso? Não sei. Mas ela viu ali uma oportunidade. Ela era uma extraordinária empresária. Viu ali uma grande oportunidade de mudar o seu público. Conseguia chamar para aquele elenco as consagradíssimas atrizes Maria Matos, Palmira Bastos, mas ter na jovem revoltada, suicida, ansiosa, que quebrava o bastão da velha Bernarda, a jovem em quem depositava a confiança que tinha depositado antes em Maria Lalande. Maria Barroso substituía no coração de Amélia Rei Colasso e no trabalho de Amélia Rei Colasso essa extraordinária atriz Maria Lalande, que tinha partido para o Ribeirinho. E Bernarda Alba, quem é que deu a peça e quem é que a fez traduzir por duas pessoas tão longe do mundo da Lapa, que eram José Gomes Ferreira, sim senhor, trabalhava no Tivoli com o Lima Meyer, mas era o José Gomes Ferreira, e Manuel Mendes, gente que seria do núcleo próximo de Maria Barroso, mas não de Amélia Rei Colasso, gente que estava muito longe daquele mundo da Lapa. Terá sido, a meu ver, Norberto Lopes, jornalista, diretor de jornal, amigo de Amélia, tinha sido colega de Robes Monteiro, que fora jornalista, terá sido ele a fazer esta ligação. Certo é que o espetáculo foi um êxito artístico,
muito, muito louvado. A presença de atrizes da velha guarda como Palmira e Maria Matos era muito fascinante e Maria Barroso era a dela e foi para sempre a dela, até que chegou aquela noite tremenda em Coimbra, o maior triunfo, a inveja das velhas atrizes que não tinham tido as 14 ovações que Maria Barroso teve, o triunfo absoluto, a noite inesquecível, e depois o despacho do Ministério da Educação a dizer: Sr. Dona Amélia Classe, não contrato mais essa atriz, estamos em junho, faça favor de contratar outra. Eu por cá tenho aqui uma amiga que é do Parque Mayer e é boa para substituir essa jovem atriz. Também é nova e é bonita. A Amélia não aceitou com facilidade este assunto. E era sinuoso. Maria Barroso não foi proibida de representar, como será proibida de ensinar depois, quando quer ser professora. Foi impedida. Ela não podia ser contratada pela única companhia que a poderia contratar, que era a do Teatro Nacional. Na outra companhia rival dos comediantes estava lá justamente Maria Lalande. Ia para o Parque Mayer fazer revista. Para onde é que ia? Não podia. Portanto, ela não foi... Era tão sinuosa esta carta do Ministro da Educação, que queria colocar a sua protegida lá, que não proibia, impedia, cortava o trabalho. E Maria Barroso voltou, foi tratar do colégio, do casamento. Agora, a lenda machista que existe é que ela é proibida de representar, é impedida de ser contratada por ser a noiva de Mário Soares. Sim, claro que sim. Mas é por mérito próprio. Foi por mérito próprio, foi por se afirmar como atriz e, palavra que fica bem a Maria Barroso, congregadora de muita juventude, que se revia nela, que se revia nos seus anseios. É por mérito próprio que o regime diz: não, está aqui um perigo, eu não quero que o Dona Maria venha a ser o Santa Maria daqui a alguns anos, não quero esta gente toda proto-comunista, proto-oposição, não quero esta gente toda aqui na sala. Esta senhora tem que acabar estas artes aqui. E é esse o assunto que me parece digno, é que Maria Barroso é igual a Mário Soares. Não é a esposa, a namorada, a serviçal. Não. Ela tem a dignidade e foi a sua integridade e fama, que ela era muito famosa como atriz, em 2 espetáculos apenas, que tornaram um perigo, porque as representações, as récitas no Dona Maria ameaçavam ser comícios do mood juvenil. Estava lá toda a gente que se tinha manifestado naquela manifestação de 45 dos aliados. E em 45, 47, no rescaldo da guerra, o regime foi particularmente atento aos professores universitários. Expulsou não sei quantos, a Faculdade de Ciências ficou vazia, Rodrigues Lapa vai-se embora, expulsa os intelectuais, persegue intelectuais, prende o mudo juvenil e acaba por proibir Maria Barroso. Ela pertence a essa leva dos que antes de 50 são afastados pelo regime. Entre os grandes, Aniceto Monteiro, e é ela que é afastada. Agora, o que me parece muito interessante é que Maria Barroso não era só a escolha de um repertório diferente quando fazia os seus recitais, que começou muito cedo a fazer nas associações de estudantes e nas coletividades. Não foi só a mudança radical do repertório, lendo os poetas da sua idade, os seus amigos, aqui namorado, que agora há bocadinho ouvimos, Manuel da Fonseca. Era também que os lia de maneira diferente. Afirmativa, decidida, firme, heroica, não os lia com aquela ênfase e aqueles trémulos que vinham do ultrarromantismo e que eram a moda nos teatros nacionais, na emissora nacional, nos recitais. Até havia uma senhora brasileira que vinha cá e que trazia uns chifões pendurados nos braços para agitar enquanto declamava poesia. Maria Barroso era digna, firme, muito austera, ática, de certa maneira, talvez espartana. Cabeça erguida, de olhos para o público, frontal.
E isso não era o costume nas declamações, que é uma palavra que encanita um pouco, no dizer da poesia. Maria Barroso não se servia da poesia para exibir os seus talentos vocais, sensibilidade, a sua compreensão. Não. Ela queria que o poema chegasse aos ouvidos dos espectadores e, com o seu conhecimento de literatura, que era grande, com o ritmo, com a presença, com a oralidade que sabia encontrar, escavar no poema. É admirável como ela encontrava em poetas como Carlos de Oliveira, ou em Álvaro Feijó, por exemplo, a poesia tradicional. Na Chácara das Bruxas, de Carlos de Oliveira, que é um poema maravilhoso e que eu não consigo ouvir sem ser na voz de Maria Barroso, ela encontra os ritmos de toda a poesia tradicional em que Carlos de Oliveira escreve. Ela está a escrever o poema enquanto diz. Não está a exibir-se. E é isso que a torna particularmente rara também, porque ela entendia-se bem com as formas populares, entendia-se bem com o cancioneiro tradicional, entendia-se muito bem com os populares. Bem sei que aquelas maçãs do rosto salientes e eslavas que tinha lhe permitiam fazer papéis populares, mas quando é chamada pelo Paulo Rocha para fazer extraordinária bem, esse extraordinário mudar de vida, ela não vai fazer a Ovarina, era em Ovar que o filme se passava, não vai fazer a Ovarina de mão na anca, de saias não sei quê, que víamos até nos filmes do Leitão de Barros. Ela vai fazer aquela mulher de amores infelizes, de amores trocados, com a dignidade com que faria, e é esse também o seu segredo, um Racine. Ela despede do seu amor, como Berenice diz adeus a Tito, em Racine. Ela sabe que um popular não é grosseiro. Ela sabe que esta gente cujo rosto, às vezes luminoso e outras vezes tosco, ora me lembra escravos, ora me lembra reis, como dizia a sua amiga Sofia. Ela via nos populares que não conhecia tão bem como isso, não era o seu círculo, mas via a honra. E era isso que nos seus recitais nos transportava. Conheci pouco Maria Barroso. Acho engraçado que ela tenha ensinado aos seus sobrinhos, que já não o praticam, Alfredo e Mário, a maneira de dizer. Partilhei muitos recitais em coletividades na outra banda, agora não se chama assim, chama-se Margem Sul. Partilhei muitos recitais com o Alfredo e com o Mário, e era a voz de Maria Barroso que estava lá, a divisão do texto, a respiração, claríssima, como disse o Vasco, clara e límpida era o seu objetivo, não era torrencial, mesmo quando o poema o exigia, e ela seguia a torrente do pensamento. Clara e límpida era o seu interesse. Claro que a clareza também era contra o obscurantismo. Perceber um texto também é lutar contra as forças obscuras que nos querem. Maria Barroso ensinou Mário, ensinou Alfredo, que foram meus amigos e com quem recitei. Eu só muito poucas vezes falei com ela. Muito poucas, e não falei sobre poesia, e nunca lhe perguntei várias coisas. Gostaria tanto de ter perguntado qual foi a herança que ela recebeu de Manuela Porto, outra das afastadas do Teatro Nacional e que foi a primeira a declamar Fernando Pessoa, nas famosas récitas em que lia o Alto Marítima e a Tabacaria, na Sociedade de Belas Artes. Nunca lhe perguntei isso, mas no outro dia eu estava a ler um poema que sei de cor, mas li. Floriram por engano as rosas bravas, de Maria Barroso, de Camilo Peçanha. Olha, disse de Maria Barroso. E é verdade, porque eu estava a ler e só ouvia a voz da Maria Barroso. Eu quase não conseguia chegar ao fim do verso. Eu ouvi este poema dito pela Maria Barroso, tinha eu 17 ou 18 anos, na cave da Livraria 111, que ainda era na esquina da calçada de Malpique com o Campo Grande, mas era na cave, eu estava nos degraus, mas a voz dela e a maneira de dizer
floriram por enquanto as rosas bravas. Eu estava a dizer-lhe e sentia vergonha. Sim, porque eu gostava, agora que dirijo um teatrinho no sítio onde ela tantas vezes recitou Lopes Graça, o Teatro da Politécnica, fui à Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências, gostava de herdar alguma coisa. Maria Barroso. Porque os outros se mascaram este ano. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os filhos caiados onde gemir calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem. E os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são águas, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de águas com os perigos. Porque os outros amam, mas tu não. Agora já não é o vosso coração. Os bateu da barriga de esperança de viver. Agora estáis perdidos por mim. Olhar outra vez esta distância, nem irei procurar-vos, pois não sou o filho. Tenho escolhido para mim estar presente aqui onde estou viva. Estou de paz nesse caminho, fora do mundo que respiro e vejo, porém aqui eu escolhi viver. Nada me resta sem olhar de frente neste país de dor e incerteza. Aqui eu escolhi que não seja uma visão é dura e mais difícil. Aqui me resta apenas ver frente a um rosto sujo de ódio e de injustiça. Quando o civismo serve para ver a cidade a cair muro por muro e as passas a morrerem uma a uma. E a morte me corta. Ela-me ensina que o sinal do homem não é o loucura. Eu vos peço, por isto muito importado, que os lembreis de mim ao longo do amor já não podem morrer nem ser curado. Que o vosso coração já não me bate. Tempo denso, sangue, saudade, mas viva a perfeição da claridade. Se compareça de mim no pranto, se compareça de mim no canto. Pedimos desculpa pelo som, que não é o melhor, mas foi o possível, foi o possível. Jorge, muito, muito obrigada por essa intervenção fantástica. Foi excelente, excelente. Passaria agora a palavra à professora Maria da Glória Garcia. Muito obrigada, doutora. Não sei se Maria Barroso escreveu poesia, mas nem só os que a escrevem são poetas. Sei que Maria Barroso tinha poesia na alma e mostrava a cada dia, revelando, e cito Jorge de Sena, o que em nós, ou através de nós, se transforma e, por isso, é capaz de compreender tudo e de sofrer, na consciência ou nos afetos, tudo. Quando, há 18 anos, a Universidade Católica festejou a Semana Cultural, em março, dedicando um dia às artes plásticas, outro ao teatro, outro ao cinema, outro à música, a poesia surgiu no dia 21, na Torre de Belém. Com a agenda carregada, Maria Barroso não pôde ir. Mas o dia da poesia do ano seguinte logo ficou acertado com a Universidade em data conveniente para ambas, 20 de fevereiro de 2004. Na Biblioteca Eduardo Coelho, disposta como se de salão de chá se tratasse, mesas redondas, toalha branca, Maria Barroso entrou com a sua desconcertante simplicidade. E sentimos-nos, de repente, atraídos pela ternura imensa do seu sorriso. Quando a voz de Maria Barroso, que Matilde Rosa Araújo considerou mágica e encantatória, se fez ouvir, soubemos, com Sofia de Mello Breiner, que há mulheres que trazem o mar nos olhos,
não pela cor, mas pela vastidão da alma. Tateámos o Portugal dorido e calejado de Miguel Torga. Percorremos a espessura das palavras poéticas e nelas a ânsia da dignidade humana que a realidade não reconhece. Tumultos vibrantes, confundindo terra, mar e ar, porque a poesia, canta Mário Dionísio, também está nos pulmões de aço cortando o espaço e o mar. A poesia está na doca, nos braços negros dos carregadores de carvão. E está também na Nossa Senhora da Apresentação de Álvaro Feijó, denunciando a fome dos esquecidos. Doçura e revolta, coragem e prece. Porque com Sidónio Muralha, cada poema é uma bandeira desfraldada. E com Jorge de Sena, o poema é oração. Senhor, não peço mais que silêncio. O silêncio das mãos e o dos olhos. Foi o sorriso de Maria Barroso que me cativou na janela do comboio em Santa Apolónia em abril de 74. Um sorriso radioso que gosta de desafios e situa pelo prazer de os vencer. Alegria tornada força, uma força que diz ter recebido dos pais, misturada com o perfume de maçãs, o azul algarvio, os chocalhos de cabras a passar à porta de casa. Quem quer ver o nascer do sol? Perguntou o pai, militar do reviralho, aos filhos. Anjo protetor, a mãe, professora primária, acompanha aos ensaios de teatro e já a viverem em Lisboa. Qual figura sentidamente evocada por Matilde Rosa Araújo. Mãe, que verdade linda o teu nome encerra. Uma força cedo manifestada na PIDE, quando interrogada sobre poemas neorrealistas que dizem verdades, que recita e não renega. Maria Barroso tinha 20 anos quando conhece Mário Soares. Foi amor para a vida, talvez porque, como judiciosamente lembra Cecília Meirelles, a arte de amar é exatamente a arte de ser poeta. Com Mário Soares constrói uma família, laboriosa e duramente, sempre acompanhada, sempre só, entre esperas, angústias, reencontros, raivas, júbilos, perdas. Mãe, pai e sogro morrem no mesmo ano. De igual para igual, num igual desejo de liberdade, que os seus amados filhos, João e Isabel, bem souberam interpretar, reescrevendo em 2020 o nome da fundação onde hoje nos encontramos. Fundação Mário Soares Maria Barroso. E à mente vem-me a geografia poética de Tolentino Mendonça. Caminharam lado a lado pelos campos, ouvindo as suas vozes, como em sonhos. O sociólogo polaco Zygmunt Bauman teorizou a arte da vida. Maria Barroso exerceu-a. Fez da vida a arte de a viver. Brincos e colar de pérolas, um vestido vermelho, que podia ser preto ou imaculadamente branco, uma presença a que se não podia ficar indiferente. Em trabalho e em salões festivos, representou um Portugal que nela se revia radiante. Deu palco aos mais frágeis, exigindo o reconhecimento da sua dignidade. Privou com os poderosos do mundo e realçou o que era o equilíbrio. Soube, como um dia contou Vasco Vieira de Almeida, que uma rosa, acenando para uma janela do aljube, podia ser tudo, tal como um sorriso envergonhado a um vendedor de castanhas que lhe recusa a paga do seu ganha-pão. Que arte é esta de viver a vida, senão poesia?
Eu conheci Maria Barroso nos anos 80, em casa dos meus sogros, Maria Luísa e Otávio Dias Garcia. Figura emblemática da democracia, Mário Soares concitava a atenção, com palavra fluente, informada, conhecedora. Vigilante e oportuna, Maria Barroso irradiava segurança, finura de espírito, elegância. Uma amizade estimulante ali se iniciou entre nós. Uma amizade onde vibra o colégio moderno, na preocupação com a educação dos mais jovens, cívica, artística, humana, na sua continuidade, e que a Tília, cuja sombra perfumada acalma, plantada no jardim nos seus 89 anos, a terá sempre consigo. Uma amizade em que entram, florindo-lhe o rosto, os 5 netos, Inês, a arquiteta, Mafalda, a médica, Mário, historiador, que lhe deu a alegria de querer Barroso no nome, Jonas, à procura de si, Lila, com especiais dotes artísticos. Uma amizade na qual revivo cativantes diálogos sobre a mulher na sociedade, construtora de paz, de ciência, de justiça, de um futuro melhor. Uma amizade em que a Universidade Católica, a formação dos jovens para a confiança em liberdade, a participação na Cimeira das Democracias e outros momentos institucionais importantes, esteve sempre presente. Uma amizade em particular, capaz de transmitir a esperança firme que impede desistências, ao acompanhar-me no Hospital de Santa Maria, no Hospital do Alcoitão, no retorno ao trabalho, na reitoria da universidade, quando o infortunado acidente me deixou sequelas graves. Entremeando os chocolates Cláudio Corallo, que só de falar neles se saboreiam no longe das roças santomenses e no perto que a sua e nossa história se encontram, conversávamos sobre o caráter forte da pintura de Frida Kahlo, a expressão criativa do traço de Júlio de Pomar, a centelha plástica que cedo reconhecia a Paula Rego, as ingênuas interrogações de Alice, a infinita poesia de Sofia de Melo Braina, os poemas incendiados de Camilo Capeçanha e o combate político de Manuel Alegre, o tributo a José Régio. Maria Barroso vinha visitar-me normalmente ao fim da tarde, depois dos afazeres na Fundação Pro Dignitate, antes de ir para casa. E desfiávamos histórias que, como contos de Rainer Maria Rilke, são fantasias que transportam Deus para o cotidiano dos dias. Do motorista ao médico Manuel Sobrinho Simões, que a homenageou no 90º aniversário. Da costureira à amiga Maria João Seixas, que também nos 90 anos a festejou. E a tantos, tantos, tantos mais, Maria Barroso deixou parte de si. Em mim, retenho junto ao peito o pensamento que poeticamente Daniel Faria formulou deste modo: guarda amanhã, tudo mais se pode desmalhar. Termino com Maria Barroso, no Colégio Moderno, em 1986, perante o falecimento de um aluno. A sua poesia deixou a nossa vida mais enriquecida pelo seu contacto e levou braçados da nossa amizade e ternura, mas estará presente como uma flor ou uma folha desenhada pela sua mão frágil, qual onda que nasce e que morre, mas que o nosso pensamento pode eternizar. Disse. Ó meu país do sol, pressentimento da claridade celeste, ó fonte de pureza,
Oh, minha serra toda pintada de esperança e de broada de azul, reveladora maga dos meus 5 sentidos, criadora daqueles que eu não tinha e tenho agora. Oh, minha outra mãe, que num leito de flores e sorrisos me deste a luz de seda das estrelas. Tuas carícias, mãe, são os sonhos que durmo deslumbrados e mansos, como dormidos por meninos pequenos. Oh, serra onde a cor é luz extasiada, onde a primavera, quando chega, já se encontra a si própria a esperar-se. Oh, minha amante sempre virgem e sempre desejosa do meu corpo. Oh, palavra de Deus a exprimir-se pelas bocas ingênuas das estevas. Minha pomba da paz. Oh, toda perfumada do corpo de Agostinho. Oh, sorriso do mar. Oh, búzio longo que prolongas a grande voz salgada. Oh, bordão dos que já vinham cansados. Nossa Senhora desses a quem o mundo deixou vincos na alma. Donzelinha saudosa que não sabe se tem saudades do céu, se as tem de si. Oh, serra onde as noites são camisas puríssimas de noiva e os crepúsculos são primeiros beijos. Pátria do mês de maio, madrugada do dia que há de vir pela mão da morte. Eu não quero cantar-te, minha amante, minha mãe, minha irmã, minha senhora. Eu só quero entender-te toda a vida como te entendo, serra, nesta hora. Muito obrigada, professora Maria da Glória Garcia. Eu passaria agora a palavra ao Emílio Rui Vilar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à Isabel o convite e felicitá-la e à Fundação Mário Soares Maria Barroso por esta iniciativa e esta oportunidade de dar testemunho e de evocar e prestar homenagem à Maria de Jesus, uma pessoa que me honrou com a sua amizade e cuja memória respeito e evoco com muita admiração. A Maria de Jesus era uma personalidade fascinante, sempre delicada e afável. A sua aparente fragilidade contrastava com a extraordinária firmeza e coragem que punha na defesa dos princípios e dos ideais que foram os seus, num contraponto que não deixava ninguém indiferente. Conhecia muito brevemente, em 73, em Paris, numa das suas visitas ao marido, que, como sabemos, estava no exílio. Eu, na altura, estava a convite do Vasco Vieira de Almeida a trabalhar no banco do Manuel Bulhosa, e foi o António Alçada Batista que nos apresentou. Depois do 25 de Abril, fomos nos encontrando socialmente, por via da presença do Mário Soares e minha nos governos provisórios, e depois no primeiro governo constitucional em que o Mário Soares foi primeiro-ministro. Recordo que o programa do primeiro governo foi em boa parte redigido num fim de semana em Navarros e da Maria de Jesus ter sido de uma generosa hospitalidade para com aquele grupo de ministros tão entusiasmados quanto inexperientes. Nas segundas eleições legislativas, em 79, a Maria de Jesus foi cabeça de lista no Círculo do Porto, lista onde eu também estava, e lá fizemos campanha bastante diferente das de hoje, e o nosso conhecimento mútuo foi aumentando, tal como a minha admiração pela energia e capacidade de comunicação da Maria de Jesus aumentava ainda mais. Mas para além das vicissitudes da política, de que aliás eu me fui afastando, penso que terá havido 2 factos
que contribuíram especialmente para a amizade que a Maria de Jesus me concedeu ao longo dos anos e que hoje me é muito grato recordar. O primeiro foi quando soube que eu tinha andado no teatro em Coimbra, que tinha trabalhado com o António Pedro e o Luís Lima e que tinha sido presidente do CITAC. A Maria Jesus comentou: então o Vilar é dos nossos. Como se eu tivesse, a partir de então, sido reconhecido como fazendo parte da sua trupe, dessa arte de entrega, de coletivo, de generosidade e de justiça que é o teatro. E lembro muito bem como ela gostava quando eu lhe referia os autores que levámos à cena, ou que tentámos levar à cena, o Adamoff, o Jean Tardieu, o Beckett, o português Prista Monteiro, o Torga, e, sobretudo, não esqueço o seu sorriso quando lhe recordei a definição de ator do Antonin Artaud: o ator é um atleta afetivo. O segundo momento foi quando, ou terá sido, quando lhe contei da emoção com que assistira ao recital dos Jograis de São Paulo, quando foram a Coimbra, em 57 ou 58. Os Jograis de São Paulo, criados em homenagem ao Fernando Pessoa pelo Rui Afonso Machado, fizeram um percurso brilhante em Portugal e contribuíram imenso para a adesão do público à poesia. E hoje, Dia da Poesia, quando lembramos alguém que marcou a arte de dizer no nosso país, ao recordar os Jograis de São Paulo, estou também a sublinhar quanto a poesia, quando é dita e dita bem, quanto a poesia ganha uma nova dimensão e reganha uma função grupal e comunitária de pulsão e comoção partilhadas. Ou, como escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade, dizer a poesia é reinventá-la. E foi essa reinvenção da poesia, misto de emoção e mensagem, que devemos à Maria de Jesus. Ela publicou em 2005 uma coletânea que se chamou Os Poemas da Minha Vida, e eu gostava de ler do seu prefácio meia dúzia de linhas. E cito: a poesia foi sempre para mim, desde muito cedo, um motivo de encantamento. E os poemas tão fortemente me impressionavam que muitas vezes, para exprimir os meus sentimentos, os meus estados de alma, me identificava com eles e me servia dos versos em que o poeta exprimia os seus próprios sentimentos e estados de alma correspondentes aos meus. E mais adiante, depois de enumerar muitos poetas que tinha dito e que foram já aqui hoje lembrados, Maria de Jesus escreveu: foram de todos eles os poemas que inspiraram ou iluminaram uma parte da minha vida. Fim de citação. Uma vida iluminada pela poesia. Poderia trazer aqui muitas outras recordações, mas já muito foi dito e melhor do que eu poderia fazer, mas queria referir uma última. Quando foi aberta a nova biblioteca de Alexandria, a Maria de Jesus empenhou-se em que nela houvesse presença de livros e de literatura portuguesa. A Maria de Jesus conhecia das suas andanças internacionais muito bem a mulher do presidente Mubarak e tinha contactos muito especiais e empenhou-se muito em que realmente na nova Biblioteca de Alexandria a literatura portuguesa estivesse presente. E eu tive a alegria de poder ajudá-la graças a um contributo da Fundação Gulbenkian. E se hoje a literatura e a poesia portuguesas estão em Alexandria, isso deve-se à ação e à persuasão da Maria de Jesus.
A Maria de Jesus teve uma vida cheia, na família, no teatro, no cinema, na política, no ensino e na formação dos jovens, na ação cívica, na filantropia e na poesia que hoje celebramos. E sempre firme e elegante, sem alarde, como se tudo fosse natural e simples. Muitas vezes sozinha, como naqueles passeios que manhã muito cedo dava sozinha na praia do Vale. E sempre soube enfrentar os bons e os maus momentos da vida, a alegria e a tristeza, a consolação e a mágoa, com uma dignidade ímpar. E se fosse preciso condensar numa palavra a riqueza do exemplo de vida da Maria de Jesus, essa palavra seria precisamente dignidade. A palavra que ela própria escolheu para definir a missão da fundação que criou, Pro Dignitate. Admirável e inesquecível dignidade, a da Maria de Jesus. Muito obrigado. É possível falar sem um nó na garganta. É possível amar sem que venham proibir. É possível correr sem que seja a fugir. Se tens vontade de cantar, não tenhas medo, canta. É possível andar sem olhar para o chão. É possível viver sem que seja de rastros. Os teus olhos nasceram para olhar os astros. Se te apetece dizer não, grita comigo. Não! É possível viver de outro modo. É possível transformar a arma à tua mão. É possível viver o amor. É possível o pão. É possível viver de pé. Não te deixes murchar. Não deixes de homem. É possível viver sem fingir que se vive. É possível ser homem. É possível ser livre, livre, livre. Obrigada, Emílio Rui. Manel, passo-lhe a palavra para si depois deste lindíssimo poema seu, dito por ela. Tem que ligar o som, Manel, tem que ligar o som. Agora não te vejo. Não te vejo. Daniel, está bem agora, está bem agora. Está bem? Está-se a ouvir. Bom, muito obrigado, Isabel, por este momento. Muito obrigado pelas intervenções que antecederam. Um abraço especial para a Isabel, para o João, que eu estou aqui a ver. Eu conheci a Maria de Jesus no Hotel Saint-Pierre, em Paris. Mário Soares estava com gripe, estava de cama, ela estava junto dele. Eu fui-lhes apresentado pelo Fernando Piteira Santos. E assim que ouvi o meu nome, ela começou a dizer versos meus. Enquanto que o Mário Soares, com alguma tosse, deitado na cama, dizia: toquem os sinos a rebato, toquem os sinos a rebato. Ele estava-se a referir às emissões da Voz da Liberdade, quando o Salazar caiu da cadeira, e eu fiz apelos para que as pessoas tocassem os sinos a rebato, que infelizmente na altura não aconteceu. Eu nunca mais esqueci esse momento. E de facto nenhum dia é tão apropriado para falar da Maria de Jesus como o Dia Mundial da Poesia. Não só porque ela a dizia muito bem, mas porque a trazia dentro de si. Era algo de orgânico, como orgânicas eram a força da liberdade e a sua rebeldia. Maria Barroso às vezes parecia vinda da Grécia Antiga. Era uma Antígona em que se conjugava a cólera e a ternura.
A cólera quase explosão, como quando dizia o poema Nossa Senhora da Apresentação, de Álvaro Feijó, ou a doçura triste e lírica nos dois sonetos sobre a triste, do mesmo poeta. Era assim a dizer poesia que estava dentro dela, e em que ela reinventou a importância da oralidade. E por isso, pela sua voz, pela limpidez da sua voz, os poemas entravam dentro de quem os ouvia. Corriam o país. Era um toque-arrebata a despertar consciências e a incomodar a ordem estabelecida. Era assim nos papéis que representou, sobretudo naqui tão falada hoje já, Banilde, a Virgem Mãe. Mas era assim sobretudo na vida. Não por ser a mulher de Mário Soares, mas por ser ela própria, autónoma e livre. Não apenas retaguarda de um grande homem, mas uma mulher excepcional que muitas vezes foi a vanguarda. Mulher de Mário Soares, sim, mas por ser quem era. Creio, aliás, que nenhum deles teria sido quem foi ou como foi, sem o ter sido com o outro. Não atrás, mas lado a lado, ambos à frente. Nos grandes momentos das suas e das nossas vidas. Por isso a Fundação agora chama-se como deve ser. Não só o nome, mas os dois. Juntos, como sempre. Mário Soares, tirando aqueles momentos em que ela era jupiteriana e implacável, tinha fúrias que passavam depressa e gostava de voltar à sua boa disposição otimista. Maria Barroso, que era uma pessoa doce, era uma pessoa intransigente e não arredondava as situações. Tinha o dom da intuição, e vou dizer aqui uma barbaridade, por vezes mais do que o próprio Mário Soares. Da intuição e da previsão. Também havia nela um pouco de sibila. Enquanto Mário, nas situações difíceis, se recusava por vezes a aceitar o que parecia ser incitável, Maria de Jus não punha água na fervura, não se calava, dizia o que lhe ia na alma e o que estava a pressentir, mesmo que Mário Soares preferisse dourar a pílula. Havia, como se sabe, grandes discussões lá em casa naqueles anos de brasa de 74, 75. Íamos sempre 2 ou 3 a almoçar e o Mário normalmente não avisava. Discutia-se antes e depois do almoço. Às tantas, Maria de Jus intervinha e logo o tom subia. Ela não estava ali para apaziguar, mas para nos mobilizar. Com um profundo sentido humanista, mas sem facilitar nas questões de princípio. Maria Barroso era uma pessoa terna, amiga e solidária. Sofia, com quem fizemos juntos várias leituras de poemas, costumava dizer que em momentos difíceis, normalmente quando Francisco era preso, ia à casa do Campo Grande e sempre Maria de Jus a recebia com uma xícara de chá. O que para Sofia era um símbolo, um reconforto e um testemunho de solidariedade. Eu referi, sobretudo, foram tempos heroicos, ainda que entre aspas, quer na luta antifascista, quer a seguir. Depois a vida normalizou. Muitas coisas aconteceram. Mário Soares foi presidente rei, de président soleil, como gostava de dizer o Mário Cesarini. Fui com eles ao Chile. No período de transição, ainda o Pinochet era o chefe das Forças Armadas. Quando o casal entrou, lembro que nós fomos a pé do hotel para o palácio e o Mário dizia, se calhar vamos ser presos. Mas não fomos. Depois, quando o casal entrou para o jantar oficial, eu estava sentado ao lado da viúva de Salvador Allende, a nossa amiga Tencha. E a olhar para Maria Barroso, ela comentou,
parece uma rainha. Parecia e era uma rainha republicana. Lembro a nossa travessia do Estreito de Magalhães. Maria Barroso e eu fizemos parte da viagem a ler em voz alta o livro de Pablo Neruda, Marmot, que eu tinha comprado em Santiago. Às tantas, os jornalistas que estavam a conversar com Mário Soares aperceberam-se. Então vieram todos. Ela ficou furiosa. A política para eles é mais importante que a poesia, disse. E continuámos a ler. Também lemos junto à sepultura de Pablo Neruda, na Isla Negra, um poema que dediquei ao grande poeta chileno. Muita coisa mudou no mundo e dentro de nós. E dizem que também é Maria de Jesus. Eu acho que ela permaneceu sempre fiel, sempre igual a si mesma. Recordo a saída de uma sala de operações do Hospital Santa Maria, não foi só a professora Maria da Glória, a agarrar-me na mão e a dar-me força. Confiança na vida foi no essencial a sua vida. Não vou alongar mais sobre a sua biografia, de que já muito se falou. Fundadora e dirigente do PS, esteve presente no Congresso da Fundação, embora tenha votado contra, porque era a indicação de voto que levava do interior, deputada, interveio sempre, não apenas nos debates dentro de casa, nem nas instituições, mas nas ruas e nas praças de Portugal, como grande tribuna que era também, não só a dizer poesia, mas uma grande tribuna a falar. Mário Soares e Maria Barroso casaram-se na cadeia. Estiveram presentes em todos os combates contra a ditadura e pela construção da democracia, antes, durante e depois de 25 de abril, no tempo da censura, da polícia política, das sucessivas prisões. Na deportação de Mário Soares para São Tomé, em que Maria Barroso foi impedida de se despedir do marido. Mais tarde, já com Marcelo Caetano no poder, durante o exílio em França. Acabou por visitar Mário Soares em São Tomé e sempre que podia em Paris. Foi então o baluarte da família. Foi, aliás, sempre. Ocupando-se dos filhos, do colégio e assegurando, tanto quanto possível, a estabilidade e a tranquilidade de toda a família. Depois de 25 de Abril, manteve o mesmo espírito de luta e combatividade quando surgiram tentações de sinal contrário. A sua biografia está escrita na própria história da democracia portuguesa, da luta antifascista e da luta pela institucionalização da democracia. Mas para mim ela será sempre, acima de tudo, uma voz que levou a poesia mais longe, mesmo àqueles que não sabiam ler e que, graças à maneira dela dizer a poesia, ficaram a conhecer melhor alguns poetas portugueses. Na sua voz a poesia não era neutra, nem, como diria João Cabral de Melo Neto, inespacial e intemporal. Era um compromisso com o nosso país e o nosso tempo. Era um combate. A voz humana de Maria Barroso era uma voz que levava aos outros a palavra poética da esperança e da libertação. Insubmissa e solidária. Foi uma voz de Abril antes de Abril ser. E é assim que ela ainda está dentro de nós. Com Maria Barroso e com o Mário Soares, eu vivi momentos muito importantes da minha vida e da nossa vida coletiva. E posso testemunhar que em instantes especialmente difíceis, quando tudo parecia mais ou menos perdido, foi ela que puxou por nós. Foi ela que puxou por nós. E em outros momentos complicados, nas nossas próprias relações, ela foi sempre um elo de ligação, porque era um dom também que ela tinha, era o de saber ser um elo de ligação. Por isso é uma pessoa que para sempre estará na minha memória e na minha afetividade, e a quem, como todos os portugueses, eu devo muito, devo sobretudo a sua presença amiga, solidária e fraterna, e a sua voz, que foi, em todas as circunstâncias, uma voz da liberdade.
Manel, muito obrigada pela lindíssima intervenção. Eu acho que tivemos intervenções fantásticas, acho que todas elas diferentes, mas extraordinárias, e devo dizer que recuperamos agora na Fundação Mário Soares Maria Barroso um pequeno disco que ela editou em 64 e que vamos depois brevemente disponibilizar, e temos também, onde ela diz justamente a Nossa Senhora da Apresentação, e diz, como o Jorge Silva Melo falou, a chácara das bruxas dançando de uma maneira única, e vamos também, recuperamos, por acaso também encontramos agora nos arquivos do Valentim de Carvalho também outras fitas perdidas, de maneira que vamos tentar editar isso muito em breve e pôr à disposição de todos através da Fundação Mário Soares Maria Barroso. De maneira que queria agradecer a todos, em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso, agradecer a presença de todos, que foi muita, nesta lindíssima homenagem a alguém que de facto eles tinham a mesma dimensão, como aqui foi dito, eram iguais, não havia um que estivesse à frente do outro, éramos iguais, e portanto acho que foi muito importante. Não sei se o João quer dizer alguma coisa. Eu digo uma palavrinha de profunda ternura e saudade pela memória da minha querida mamã. Ela foi e é, para mim, a medida de todas as coisas essenciais da vida. O amor, a ternura, a solidariedade, a generosidade. E eu tenho uma alegria, acho que a Isabel disse tudo o que havia para dizer em nome da família, por nós todos, não apenas por nós filhos, mas pelos netos, pelas noras, por todas as pessoas mais próximas da minha mãe. Eu tenho a alegria, eu que não sou crente, sou ateu, de ter, dizem, e ela própria dizia, ter dado um contributo para que ela reencontrasse a sua fé. E não imaginam a alegria que isso a mim me dá, não sendo crente. Um grande beijinho para todos, para a Isabel e para todos os amigos. Serão palavras tão bonitas e tão comoventes. Obrigado. As saudades da minha mamãe são imensas. Desculpem. Não sou piegas, mas às vezes acontece. Muito obrigada a todos. Portanto, em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso, obrigada. Foi uma lindíssima homenagem. Muito obrigada ao Zé Manuel dos Santos, que não estava no programa por lapso meu. Muito obrigada ao querido Vasco Vieira de Almeida, nosso presidente do Conselho Geral. Muito obrigada ao Jorge Silva Melo, à professora Maria da Glória Garcia, ao Emílio Rui Vilar, ao Manuel Alegre, ao querido Manuel Alegre, todos, acho que foi uma lindíssima homenagem. Muito obrigada e bem-aja a todos. Bem-aja. Obrigado.